Vamos falar sobre outro jovem que está brilhando, Lamine Yamal. De novo, ele começa a jogar muita bola em janeiro, como nós vimos na temporada passada. E, ô Tati, o Albacete, que fez história eliminando o Real Madrid, caiu para o Barcelona na Copa do Rei. É, mas vendeu caro, né? O Albacete terminou o jogo tentando a qualquer custo ir para cima do Barcelona, mas o Barça foi mais eficiente, né, do que o Celta e o Real Madrid tinham sido contra o Albacete. E sem o Rafinha, o Lamine, a gente já tinha comentado no jogo da Liga passado do Barcelona, que o Lamine tinha voltado, e aí sem o Rafinha na Copa, ele deu de novo esse passo à frente. São 4 gols nos últimos 4 jogos do Lamine, 4 jogos seguidos marcando. Ele não tinha feito isso ainda com o Barça. Chegou, se eu não me engano, aos 39 gols e igualou, ultrapassou o Maradona com a camisa do Barcelona, já o Lamine. Já é o vice-artilheiro do time. São 5 gols e 2 assistências nos últimos 6 jogos para o Lamine, que participou em gols em todos esses últimos 6 jogos com o Barça. E já é o vice-artilheiro e líder em assistências do Barcelona. É um Lamine que eu tenho a sensação que tem alguns jogadores esse ano que estão levando em consideração que é ano de Copa, né? Então, Uhum. o Lamine, na verdade, teve aquela pubalgia lá atrás que prejudicou bastante ele, foi tratando isso. Vamos ver se ele consegue se manter longe das dores da pubalgia, né? Porque é algo que a gente não sabe exatamente quando vem, como vem e como se cura, porque não tem uma cura exata, né? Não tem uma cirurgia ou algo que se possa fazer para corrigir, tem que ir fazendo tratamento. Mas parece que ele conseguiu deixar a pubalgia de lado e agora tá começando o ano muito bem o Lamine, que a falta do Rafinha tem assumido esse protagonismo técnico dentro de campo com o Barcelona. E tá fazendo muito bons jogos e tá sendo esse ponto de desequilíbrio no campo pro Barça. Algo que vamos ver se ele consegue manter isso daqui até né, nessa reta decisiva da temporada. Ele tá começando o ano muito bem, tá voltando a ser aquele Lamine do ano passado. A questão é ele conseguir manter isso agora daqui até o final da temporada, porque o Barça tá vivo em todas as competições, né? Copa, Champions, Campeonato Espanhol e já passou agora para semifinais da Copa, vamos ver quem é que vai enfrentar, mas é um Lamine que está começando a aparecer de novo nesse início de ano. A regularidade do Lamine Yamal no alto, assim, é a melhor notícia que esse Barcelona pode ter. Os últimos, pegar um recorte de 5 jogos, por exemplo, os últimos 5 jogos são 5 jogos muito bons do Yamal. Não, ele já tinha números bons, né? Não é uma temporada que, apesar de irregularidades na primeira metade e de ausências também, não era uma temporada ruim de números, mas é uma temporada que começa a ficar mais regular no alto. E assim, é a melhor notícia para o Barcelona. O Arthur Quesada mandou agora há pouco no nosso grupo, onde a gente vende as informações do dia, que o Rafinha não participou do treino hoje do Barcelona. Então, assim, e a gente confiava muito justamente no Rafinha em campo, né? O Rafinha melhora todo mundo nesse Barcelona. E acho que e traz muito pro Yamal também quando ele tá em campo. E assim, é muito bom que o Barcelona tem essa regularidade do Yamal. E se a gente for comparar um pouco já com a temporada passada com o Barcelona, o Yamal tem 18 gols e 21 assistências. Ele já chega nessa temporada a 14 gols e 12 assistências. Então, assim, daqui a 4 gols, que vamos combinar, vai acontecer em fevereiro, ele vai igualar em número de gols já toda a temporada passada. Então, assim, a regularidade do Yamal na verdade, a parte que a gente espera, né, de expectativa para um grande jogador. Porque os momentos mágicos, né, aqueles. Não vou chamar de hiato, porque não foi hiato, mas a montanha-russa é natural. E a gente vê muitas vezes em jogadores jovens que depois não conseguem manter lá em cima. Então, se o Yamal conseguir, melhor coisa que pode acontecer pro Barcelona. Assim, para mim o Yamal é projetinho de gênio, tá? Assim, eu acho projetinho de gênio mesmo. Eu acho que ele tem um teto que é muito, muito, muito alto e que a gente já vislumbrou. Há uma impaciência muito comum ao nosso tempo com um jovem tendo início de temporada devagar, depois de uma lesão chata, né? É difícil mesmo, assim, quando a gente escuta jogador falando sobre pubalgia e tal. É, do Yamal, ele tem crédito no meu banco por muito tempo, assim.
Eu trato ele de maneira especial. Eu acho que ele é um cara que merece esse tratamento, porque é claro que na garantia de nada ele precisa ter essa regularidade para se colocar nas posições que eu acho que ele vai alcançar, mas eu fico um pouco assustado quando começam a tratá-lo como um jogador frustrante, um jogador que já está decepcionando, um jogador. Porque eu acho que o Barcelona tem repito, um projeto de gênio nas mãos. E, além dele, na ausência do Rafinha, eu queria também falar rapidamente sobre o Rashford, né? Assim, ele Uhum. volta ao time titular. Cara, o Rashford foi um golaço do Barcelona. Um golaço do Barcelona. Mais ou menos o que a gente está falando da história do Endrick aqui, né? Que não, por outras razões, em outro estágio de carreira, mas foi bom para todo mundo, né? Quando ele veio por empréstimo, foi bom para o Barcelona por ter um jogador da qualidade, do calibre do Rashford como opção para esse ataque, e foi muito bom para o Rashford recuperar, inclusive vaga na seleção, que ele tinha ficado escanteado por muito tempo. Eu estou curioso para ver o que o Barcelona vai fazer no fim da temporada, né? A opção de compra de 30 milhões, que pode pesar muito no bolso de um clube que provavelmente Nossa. vai ter que buscar um 9 também. Mas eu não acho que o Manchester United vai conseguir seduzir o Rashford de volta. Então, talvez o Rashford consiga, conversando com o Manchester United, baixar um pouco esse valor, porque eu acho que vale muito, muito a pena manter um cara como o Rashford no elenco do Barcelona, porque é isso, ele é esse quarto nome aí do trio ofensivo que faz bem todas as posições e que está conseguindo também entregar gols e assistências. Mas será que o United não vai fazer questão de repatriá-lo, não, pelo bom momento que vive? Pode tentar. A Porque o questão contrato é até 28, né? tem contrato, é um salário muito alto. Uhum. Eu não sei quem vai treinar o Manchester United na próxima temporada, né? É. Se for o Michael Carrick, se Uhum. tiver vaga na Champions, tem coisas ali que podem seduzi-lo, Uhum. né? A relação dele com o Carrick é muito boa. O auge recente do Rashford foi com o Solskjaer, de treinador, e o Carrick era o auxiliar. Uhum. Então eu acho que a relação ali é muito boa e que pode tentar fazê-lo voltar. Mas eu acho difícil você convencer alguém a Eu sair do acho, Barcelona para o Manchester United. eu acho que É, por parte dele ele não vai querer, mas eu é. também acho que o United não vai ceder, Exato, porque talvez precise. exato. É complicado. E viver em Barcelona também, com todo respeito, Fred, Ah, mas ô Frederico, não tem nenhuma comparação. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é Caribe inglesa. Nossa senhora, Fred. vamos combinar que nessa disputa de moradia aí, o Manchester perde feio, feio. Eu E olha que tava, eu gostei eu de fui correr no Manchester. parque aqui do lado de casa, Os é o búfalos, parque que eu sempre No parque, corro. não, na floresta. na floresta, no Não, meio do é um mato. parque gigante exatamente. E É aí vi uma um periquito, floresta. né, esses dias. Pô, bonitaço ver um Meu periquito na Deus. natureza, né? Cara, o periquito, a luz fazia o periquito verde parecer cinza, assim, foi um negócio meio Até o chocante, periquito né? verde ficou triste. Era um Meu periquito Deus. verde que parecia um pombo. Certeza que era um periquito, não era um pombo, não, Fredinho. Não, não era, não era, Coitado. não era, não era. Não era. Eu conheço meus pássaros. Meu Deus. O Luiz Felipe mandou um superchat, perguntando: Pessoal, qual deveria ser a prioridade do Barcelona para a próxima temporada? Um zagueiro nível Bastoni ou um substituto para o Leva? Então, o É. Ferran tá entregando, né? Assim, na temporada, mas eu acho que o Barça vai ir atrás de um 9 para considerar-se o 9 titular, assim, acho. E nem não sei se o Bastoni, mas se o Barcelona pudesse recuperar o Íñigo Martínez, eu acho que eles davam meia mão, meio braço para trazer o Íñigo Martínez de volta, porque realmente desequilibrou muito o equilíbrio defensivo que o Hansi Flick estava tentando fazer o Barça ter com a baixa do Íñigo Martínez. Eu acho que ambos são de muita importância, porque eu não sei até que ponto se vai confiar no Ferran para ser esse 9, né? Não sei até Uhum. que ponto isso é uma realidade. Eu O iria no Vini Bastoni. faz 35 agora, Então, em é que se maio. você tiver. Se você tiver o Yamal e o Rafinha entregando números, eu acho que dá pra você ter um 9 que não seja um Harry Kane, que não seja um Haaland. O Uhum. negócio é. Eu iria na zaga, tá? Mas assim, é É, muito difícil tirar o Bastoni, tá? O Bastoni não quer sair da Itália, não.
Aí você comparar a Itália com qualquer país para o italiano, é Uhum. muito difícil. As pessoas me perguntam, por que Barella não sai da Inter? Ele não quer, gente. Não é porque não tem proposta, não é... A Inter também não quer, mas assim, a Inter já quis, já precisou vender jogador caro. O Barella não quer sair. O Bastoni não quer sair. Sabe? Então tem uma É. dificuldade aí de convencer o jogador italiano a sair debaixo da É, aba da mama Dá, Eu olha acho que que Milão, perto das outras cidades, nem é tudo isso, né, Clarinha? cara, Mas não é, mas é a vai no Itália, eles não Schlotterbeck. querem. é uma Vai no eu ia delícia. É, dizer, Schlotterbeck. exato, vamos tem no que ir outro, sim. Schlotterbeck. É, Porque o Schlotterbeck vai adorar ir morar em é, Barcelona. Sim, Pô, é. exatamente. pô, de Dortmund. Ainda tem Beck no nome. Meu Deus do céu, cara. Ó o Fred, já indo para um caminho aqui de. Não, Bom, Beck de central, de defesa. Que ah, bom. pelo amor de Ah, Deus, Giovanni. calma Pelo lá. Então amor de Deus. explica, porque o pessoal já vai pro lado errado, Fred. Tem que explicar essas coisas. Ai, gente, mas é que a Itália realmente eu entendi toda a paixão da Clarinha. Em dezembro eu fui lá e entendi. É, E é que imagina para o italiano, né? É que, na nossa verdade, tem senhora, uma coisa muito. é. Se você for ver, jogadores Milão é super italianos. valorizada. Pronto, falei. Não, 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 mas não não, tenho nenhuma dúvida. Eu não sou fã sim. de Milão, não. Ah, não é Eu, polêmica? Ah, achei que era polêmica. Para Então, Não, mim, entre não, os. mas em geral tem uma polêmica, especialmente tem uma briga total entre Torino, Turim e Milão, por exemplo. Eu sou, obviamente, sou totalmente Turim. Mas Não, a, não foi a preferido. questão é, se você pega assim, os grandes clubes europeus, você tem pouquíssimos italianos. Eles não gostam de sair da Itália. É, eu acho que, inclusive, assim, é uma coisa que atrapalha também a seleção italiana. Enfim, não vou entrar nesse assunto, não, mas é difícil, eles não gostam. O italiano, ele é muito bairrista nesse sentido. Ele é muito local, é difícil.